eu peço ao deputado federal, ex-presidente da Casa, ex-deputado estadual, ex-presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, para, em nome da comissão, fazer a saudação à Assembleia Legislativa e ao povo paulista. Obrigado, presidente Vital do Rego, pelas generosas palavras. Cumprimentar e agradecer também ao presidente da Alesp, o deputado Barros Munhoz, que, da mesma forma, foi extremamente gentil, eu diria, com todos nós da comissão. Cumprimentá-lo porque ele foi uma peça decisiva para que essa audiência tivesse essa representação também, até porque nós, da Comissão Mista de Orçamento, estamos viajando o Brasil inteiro e tivemos, digamos, a iniciativa de fazer contatos. Agora o presidente da Assembleia daqui de São Paulo foi muito importante. Quero cumprimentar também meu companheiro Walter Pinheiro, que é relator do Plano Plurianual 2012-2015, cumprimentar o deputado Vaz de Lima, que já foi presidente aqui da Assembleia Legislativa, com quem tive a oportunidade, na condição de presidente da Câmara Federal. Entre outras iniciativas, nós criamos aqui, digamos, novos e atuais mecanismos aqui em São Paulo. Foi a primeira Assembleia que nós fizemos a parceria da TV Câmara, e, portanto, isso serve, não é para divulgar o nosso trabalho, isso é parte de algo mais importante. Isso permite que a população nos acompanhe, dessa forma nos fiscalize e dessa forma participe mais da política. Quero cumprimentar também os deputados federais Newton de Lima, também o Jonas Donizete, cumprimentar todos os deputados estaduais. Quero nominar alguns líderes, pelo menos, do PT, o deputado companheiro Enio Tato, do PSDB, o deputado Orlando Morando, do PRB, o deputado Gilmaci Santos, e do PV, este que também já foi deputado federal, ficou no meu gabinete em Brasília, Chico Sardelli. Enfim, cumprimentar todos os presentes. Para mim é um orgulho, uma satisfação de voltar a esta casa, nesta condição que tanto o presidente Barros Munhoz alertava e também o presidente Vital do Rego mencionou. É a primeira vez que se tem notícia, e a memória viva aqui da Comissão Mista do Orçamento é a secretária Mirna, que um paulista é relator geral do orçamento. Bem, isso não pode nem criar uma expectativa demasiada, porque senão, principalmente os prefeitos aqui, podem imaginar que o relator geral seja dono da caneta e, nesta condição, pode fazer o que bem entender. Mas, como é a primeira vez também que São Paulo recebe uma audiência pública da Comissão de Orçamento, espero que esta audiência sirva para nos mobilizar coletivamente para que em próximos anos a gente continue tendo audiências públicas da Comissão Mista de Orçamento. Não é porque São Paulo é um estado importante da federação, também por isso, mas é porque esta audiência pública, em várias partes do país, nós estamos buscando ouvir para podermos decidir melhor. Qual que é a lógica da realização da lei orçamentária anual? Nós temos o plano plurianual, que depois o senador Walter Pinheiro vai falar a respeito, que coloca metas, objetivos, planos para 4 anos. Nós temos a LDO, que eu ontem inventei, mas me parece que é razoável, é o trem de pouso do plano plurianual para chegar no orçamento. Por quê? A LDO, ela é o planejamento para o ano seguinte. Ou seja, ela orienta
o que nós vamos fazer no orçamento. Depois eu quero mostrar, nós temos aqui vocês vão ver a repartição do bolo de despesas incomprimíveis que existem para a União, desde repartição com estados e municípios, dívidas, títulos, amortizações, juros, etc., sobra apenas 10,9% do orçamento da União para investir em saúde, educação, segurança pública, rodovias, ferrovias, rodoanel, etc., etc. Isso já dá a dimensão para todos nós daquilo que, em que pese o Brasil estar numa situação hoje boa, comparativamente com os vários países, notadamente os países envolvidos, mas quando nós vamos elaborar o orçamento, nós temos que também levar em conta aquilo que ocorre fora do país. Neste momento, nós estamos aguardando o relatório de receita, que é parte da elaboração do orçamento. Por quê? Quando o Executivo elabora o orçamento, que é de 2.118.300.000.000, ele coloca as receitas, mas coloca do lado todas as despesas e que, portanto, com sinal trocado, dá zero. Para que nós possamos, eventualmente, atender pleitos que são inescapáveis, exemplo, a Lei Candir, que parte não existe mais, mas tem uma parte em vigência, mas politicamente, presidente Barros Moraes, ela está integralmente sob vigência. Se nós não conseguirmos alguns bilhões, ninguém consegue aprovar o orçamento. A agricultura todo ano pede mais, a saúde todo ano pede mais. Às vezes as emendas parlamentares são questionadas, exceto por prefeitos, governadores, vereadores, porque são aqueles que acabam tendo o benefício de uma verba que o município não tem, que o Estado não tem. Pois bem, aquilo que foi colocado no orçamento não dá conta nem das emendas individuais. Até em homenagem aos servidores públicos, o Judiciário está mais no noticiário. O Judiciário não tem um centavo previsto para reajuste, muito menos para aumento. Mas o Legislativo também não tem. E o Executivo, de uma folha de pagamento de mais de 200 bilhões, tem, me permita, o apenas 1.600.000.000 para preenchimentos pontuais de cargos, por exemplo, novas universidades públicas federais. Ou seja, nós temos 10 relatores setoriais, onde um deles, como já foi mencionado, é o deputado Vaz de Lima, ex-presidente da Casa. Bem, nós temos o relatório de receita. Depois que vier o relatório de receita, o relator geral, no caso eu, vou elaborar um parecer preliminar. Nós vamos dar limites para que os relatores setoriais possam fazer remanejamento. Por que limites? Porque imagine a pressão que o Congresso naturalmente é submetido, e a fama é: o Executivo quer economizar, o Legislativo quer gastar. Não é bem verdade. Nós fazemos com responsabilidade. Entretanto, se não der um limite, você pode, por exemplo, tirar verbas de investimentos e essas verbas irem em demasia para áreas tipo custeio. Bom, mas nós temos que pensar na geração de empregos. Nós temos que levar em conta que o salário mínimo vai ter um aumento acima de inflação de mais de 7%. Um aumento nominal de mais de 13%. Ou seja, são várias facetas que nós temos que colocar no orçamento. Finalizo agradecendo muito a presença de todos vocês em nome da comissão. Com certeza a comissão levará a melhor imagem do Estado de São Paulo, até porque o Estado de São Paulo ele é tido e havido como um Estado rico. Eu prefiro dizer que é um Estado forte, que tem um povo trabalhador, mas não é São Paulo que tem a maior renda per capita do país. Portanto, nós da bancada paulista, e aqui falo como bancada paulista, presidente Vital, demais parceiros da comissão, também nos sentimos honrados com a presença
da Comissão Mista de Orçamento aqui em nossa terra. Portanto, obrigado à comissão, muito obrigado aos deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vice-prefeitas, prefeitas, vereadores, vereadoras, enfim, representações da sociedade, por essa presença que vai se traduzir em pleitos legítimos e que nós, da bancada paulista, temos o dever e faremos com satisfação de fazer gestões, pressão, negociações, para que São Paulo receba aquilo que lhe cabe, não nesse latifúndio, mas pelo menos que lhe cabe como parte da riqueza nacional. Um abraço a todos, muito obrigado. Quero, para passar a palavra a este bravo representante de São Paulo, filho de Serra Azul, querida cidade de Serra Azul, mas de uma carreira política brilhante no Estado e que representa com muito orgulho para todos os paulistanos a relatoria geral do orçamento do próximo ano. Com a palavra, o deputado Arlindo Quinalha. Bem, o senador Vitaldo Rego, que preside a Comissão Mista do Orçamento, ele me surpreende com algumas observações, eu diria, no detalhe, mas no que tange a Serra Azul é que eu tive a honra de receber o título de cidadão de Campina Grande, na Paraíba, que é a terra dele. Que é a minha terra. Bem, e ele quase acreditou que eu tinha nascido lá. Eu tive que dizer que nasci em Serra Azul, né, que é a região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Serra Azul é a metrópole daquela região ali. Ele estava prevendo que você ia virar relator do orçamento, ele deu logo um título em Campina Grande. Isso. É isso aí. Bem, mas claro que a gente aqui toma liberdade de uma brincadeira, mas eu quero agora fazer alguns comentários, até como forma de retribuir e cumprimento aqui também, e mais uma vez, o nosso presidente, porque, primeiro, esta foi uma audiência das maiores que nós fizemos, porque o espaço de plenário da Assembleia também é a primeira vez que nós estamos utilizando, viu, Barros? Então, o que me deixa mais orgulhoso, né? E quero agradecer mais uma vez, desde já, a presença de todos aqui. E foram intervenções que tocaram, digamos, no cérebro e também no coração. No coração, eu quero dar dois exemplos. Um, quando o deputado Hamilton Pereira defendeu mais verbas para a Infotec, para que esta, com uma política nacional, possa cuidar das pessoas desaparecidas. É só numa audiência pública que a gente consegue ouvir temas tão variados, e eu queria dizer profundos, porque se tem algo nobre na profissão de cada um de nós, e, portanto, se tem algo nobre na política, e tem, é exatamente a gente trabalhar para diminuir o sofrimento humano. Quero fazer referência também nesta linha, eu estou procurando aqui, mas foi do representante de Carapicuíba, do movimento de favelas, que falou, é o Adilson, não, Adilson não, Carlos Eduardo, muito obrigado, eu não estou achando aqui tanta coisa que eu anotei, que tratou, primeiro, da necessidade de urbanização, mas quando ele falou do tema de orfanato, naturalmente nos sensibilizou a todos, o Carlos Eduardo Ventura Campos. Ele relatou que em Carapicuíba tem 140 favelas e, ao final, ele reivindica investimento em moradias, para que todos possamos viver com dignidade.
Agora, eu coloquei estes dois temas, digamos que eu falei que me sensibilizaram especialmente, e agora eu quero agradecer as sugestões que foram apresentadas. O deputado Luiz Marcolino, eu não vou aqui reproduzir, mas ele, em nome da bancada do PT, sistematizou várias propostas. Eu queria, então, dizer o seguinte, viu, Barros? Se houver necessidade, se vocês entenderem que a comissão não vai poder voltar, mas quem sabe a gente possa fazer uma reunião de trabalho do relator-geral do orçamento com a comissão e os seus representantes aqui da Assembleia, eu me disponho a fazê-lo. Fica a teu encargo fazer a consulta junto aos líderes. E aqui eu quero fazer uma consideração de natureza política. É verdade que se a gente faz uma audiência pública, aquilo não tem resultado nenhum, pode desestimular alguns. Mas eu acho que quando a gente luta por alguns objetivos e não consegue da primeira vez, nós temos que continuar nesta luta. É por isso que eu concordo com todos aqueles que observaram que essas audiências, elas podem não dar conta de resolver, pode não dar conta de atender. Entretanto, vai mudando uma cultura. Em que sentido? Que é a população, para além dos representantes formais, que somos nós, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, etc., mas é a população começar a, digamos, se apropriar da informação para onde vai o dinheiro, que é de quem paga impostos. E no Brasil, quem mais paga impostos são os mais pobres. E aí, numa das primeiras intervenções, quando o Vaz de Lima falou da concentração de recursos na União, e que depois os municípios têm que serem, digamos, com ou sem aspas, socorridos pela própria União, eu anotei e mostrei para o Barros que tinha que fazer a reforma tributária. Em seguida veio o deputado Newton Lima e falou exatamente da reforma tributária. Não é para resolver numa audiência da Comissão Mista de Orçamento, mas é para a gente se lembrar, em que pese ser extremamente difícil fazer a reforma tributária, mas esta é uma necessidade, nem que a gente tenha que alterar pontualmente determinadas questões. Com referência aos servidores do Judiciário que se fazem presentes, mas não só os servidores do Judiciário. Veja, o relatório de receita, ele não pode destinar recursos, a não ser quando são recursos cuja origem ela já digamos, já tem uma destinação específica, mas o que pode, amanhã, na elaboração do orçamento, vir a atender servidores do Judiciário, do Legislativo ou do Executivo, vai ter que ser o Congresso Nacional. Eu não posso garantir aquilo que vocês querem. O Adilson pediu que a gente desse garantias. Não podemos fazer. O que nós podemos é dizer que, como ele próprio testemunhou, alguns de nós já estamos conversando com as várias representações, seja do Supremo, do Tribunal Superior de Justiça, com a FENAJUF e outras entidades, né? Nós vamos conversando do quadro que se instala. Dificilmente nós conseguiremos, no orçamento de 2012, aquilo que o Major Olímpio reivindicou para o conjunto do funcionalismo, que é verba suficiente para atender todo mundo. Não vai ter. Agora, eu, inclusive, na audiência, quando esteve lá a ministra Miriam Belchior, na Comissão Mista de Orçamento, porque havia uma dúvida, o Supremo tinha entendido de uma forma, a imprensa, a parte dela, entendido de outra forma. Eu fiz a pergunta se, porque faz parte do processo, a Constituição assegura, se o Executivo faria uma emenda modificativa no que tange a verbas para reajuste. A ministra, de forma direta, falou: não enviaremos. Então, nós temos aí, digamos, uma situação para darmos o melhor encaminhamento. O que eu antevejo? Como já ocorreu em outras oportunidades, primeiro, eu vou trabalhar para aproximar
até onde for possível, digamos, as reivindicações daquilo que é possível por parte do governo e também por parte do orçamento. O Poder Judiciário, como os outros poderes, nós somos independentes e harmônicos. Agora, o presidencialismo brasileiro, e isso se expressa na relação também nas Assembleias Legislativas, o Executivo, ele tende a constituir maiorias para poder governar. Então, ignorar o peso do Executivo no Congresso Nacional seria um erro que nós não vamos cometer. A questão de moradia, ela surgiu também através do secretário de Habitação de Rio Claro, o Agnello Matos. Portanto, está registrado. Depois, aqui no final, eu quero mostrar uma projeção que dá, digamos, alguns itens. Naturalmente, para São Paulo, tem verba destinada para várias áreas, também para moradia. O senhor José Sidney Gonçalves nos alertou de um projeto de lei que acabou sendo aprovado na Câmara, eu confesso que não acompanhei, mas que, no caso de São Paulo, vai retirar verbas dos comitês de bacia e também da agricultura familiar. Eu dei o meu cartão, ele está aqui, ele vai mandar para nós lá em Brasília a documentação para que a gente possa, junto aos nossos senadores, enfim, junto a lideranças, ver de fato o que está ocorrendo e, se possível, impedir que isso ocorra. Foi tratado aqui, a começar do deputado Jonas Donizete, da questão das regiões metropolitanas. O presidente Barros Munhoz, ou o presidente da comissão, o Vitaldo Rego, senador, um dos dois informou que eu, antes de vir para cá, e acabei demorando, não pude cumprimentar ninguém, mas eu estava com o governador do estado, junto a vários secretários e mais o prefeito da capital, respectivamente, o governador Geraldo Alckmin, Gilberto Kassab, prefeito, e também acompanhado de alguns secretários. Ali, o que nós tratamos? Vou fazer uma brincadeira aqui na frente de meus companheiros de Congresso. Tem duas unanimidades no Congresso Nacional. A primeira, todo mundo acha que São Paulo não precisa de recursos federais. São Paulo é um estado rico, portanto, é difícil a gente conseguir dinheiro para o estado de São Paulo. A segunda, eu prefiro não dizer, né? Porque, de repente, eu posso ser mal interpretado. Num público menor, um dia, eu vou contar, mas permeia todas as bancadas de todos os partidos. Diz respeito à disputa de espaço e poder. Pois bem, o que nós, então, tratamos ali, que já é de conhecimento do presidente, da comissão e de vários parlamentares estaduais? Veja, o relator geral do orçamento, ele pode atender dois tipos de emenda. Ele tem que trabalhar, em primeiro lugar, com os relatores setoriais, que são 10, e ele pode receber emenda ou de comissão permanente ou de bancadas estaduais. A bancada federal paulista, os 3 senadores e os 70 deputados federais, nós temos uma dificuldade grande de atuarmos em conjunto. Esta audiência pública, ser a primeira no Estado, de alguma maneira expressa isso, né? Portanto, nós vamos trabalhar com todos os partidos, com todas as lideranças, com todos, e com o governador, com todos os prefeitos, para que a gente receba do governador, digamos assim, qual é a primeira emenda que é importante para o Estado de São Paulo, da bancada, assim mesmo, bem como a segunda, a terceira, enfim, para a gente estabelecer uma prioridade. Segundo, nós queremos articular junto ao governo federal, junto à ministra Miriam Belchior, no que couber, veja, governador, nem o prefeito da capital, depende de nós, para ter audiência com a presidência da República, deverão fazer, e nós combinamos o seguinte, que tudo aquilo que for sendo tratado, nós seremos informados para nós, então, trabalharmos em conjunto
para que, de fato, nós consigamos questões como dinheiro federal para o metrô paulistano, né? Porque até por dificuldade financeira, mas também por dificuldade política, a gente nunca conseguiu isso. Então, nós vamos limpar a área, né? E se amanhã, como relator, a gente conseguir contribuir junto com toda a bancada, teremos enorme satisfação. Terá valido a pena, né? Bem, com referência à infraestrutura urbana, RECAP, etc. Veja, tem uma rubrica que é investimento em infraestrutura urbana. Então, alguns ministérios, e os prefeitos aqui, os que falaram e os que não conseguiram falar, têm experiência disso, né? Então, você tem Ministério da Cidade, você tem Ministério do Turismo, né? Você tem mais de um ministério que, às vezes, consegue colocar, por exemplo, asfalto nas cidades. Agora, não vejo como algo realizável a curto prazo, e seria um erro meu, especialmente, se a gente dissesse, olha, tudo bem, nós vamos conseguir recursos suficientes para que isso vire realidade. Então, mas essa é a 6ª audiência pública, se não me engano, que nós fazemos pelo Brasil afora. Onde apareceu de maneira mais contundente a questão de infraestrutura urbana foi aqui em São Paulo. Para minha surpresa, nós já fizemos na Paraíba, fizemos na Bahia, fizemos no Paraná, fizemos em Minas Gerais, Campo Grande, Goiânia, e isso não apareceu. Aliás, falando em Goiânia, quando o deputado Vaz Lima, que já presidiu aqui a Assembleia, falou da BR-153, ontem, lá em Goiânia, eu mencionei a BR-153, o Walter mencionou a BR-153, que também passa em São Paulo, portanto, nós deveremos colocar no PPA a BR-153, e quem sabe aí é um trabalho da bancada, mas da minha parte, eu quero também ver se a gente coloca algum recurso para a BR-153, porque quem me alertou, inclusive, a primeira vez, foi o Toninho de Marília, que é vereador lá, e que estava morrendo, inclusive, muitos estudantes, porque passava exatamente em frente a uma universidade. Quer dizer, eu lembro que era estudante, mas qualquer um que venha morrer, independentemente da função social, nós temos que evitar. E aí eu quero comentar a respeito também da estrada Nelson Barbieri, que o vereador Cláudio Barbosa de Gavião Peixoto alerta. Aliás, a Embraer vai pelo menos dobrar o investimento em Gavião Peixoto e, portanto, deverá ter... não sei se é só dinheiro da Embraer, mas o governo federal vai ajudar a Embraer ali, portanto, tende a aumentar o tráfego. Então, isso aqui merece, de fato, uma atenção especial. Eu não vou conseguir comentar tudo aquilo que foi falado, mas, de qualquer maneira, eu quero agora finalizar respondendo a um pedido do meu presidente do PT aqui no Estado, o deputado Edinho Araújo. Edinho Silva, desculpa. Edinho Araújo é o deputado federal, nós fomos deputados estaduais juntos aqui, e ele é o relator da Comissão da Verdade lá, Edinho Silva. Mas o Edinho só podia ser do PT para me colocar numa gelada dessa. E presidente do PT ainda por cima. Ele quis que a gente considerasse a respeito da economia mundial na elaboração do orçamento. Estou brincando com ele, mas quero agradecer a observação. Por quê? Como ele observou, tem uma crise no mundo desenvolvido, notadamente a Europa, mas também nos Estados Unidos. A presidente Dilma, na conferência da ONU, falou que a resistência do Brasil não é ilimitada. O governo federal contingenciou 50 bilhões no início deste ano, realizou o superávit primário quase integralmente até setembro. Então, o governo está jogando de forma muito dura em duas frentes. Primeiro, para, digamos, controlar a inflação, porque isso corrói salário. E, eu diria, segundo, mas só para organizar o cérebro,
é exatamente para dotar o país de instrumentos, caso a crise chegue para valer no Brasil, que o Brasil tenha esses instrumentos para superá-la o mais rápido possível. Pois bem, o Congresso Nacional não vai, digamos, se omitir nesse debate, né? Portanto, isso aqui nós temos o senador Vital do Rego, a discussão, que é relator da matéria, né, com referência aos recursos do pré-sal, inclusive, na minha opinião, eles estão indo no rumo completamente errado. Por quê? Só distribuir recursos de royalties do pré-sal, sem pensar um projeto nacional, veja, que vai acabar indo para custeio da máquina pública, é uma riqueza que está em extinção. Quanto mais ela durar, mais valor ela vai ter. Portanto, eu defenderia, se tivesse esse poder, mas já falei isso várias vezes, inclusive quando presidi a comissão especial, que mudou para sistema de partilha aquilo que era a concessão, que é um grande avanço, porque nós temos que pensar esta e as próximas gerações. E, no caso específico do petróleo, é só ver outros países, né, que usou a riqueza do petróleo e não conseguiu, por exemplo, desenvolver bem nenhuma outra atividade econômica. Ou seja, o senador Assir Gurgax, o fato de ele estar ausente hoje, mas eu quero registrar que ele, que é o relator da Receita, quando fala, ele fala, digamos, a partir desta realidade da economia internacional. Nós não podemos brincar. Então, com essa dimensão, então, investimento é fundamental para gerar emprego, não é isso? Quais são os programas públicos? E aqui o Major Olímpio disse bem, serviço público é solução e não problema. Então, quais são os serviços públicos que de forma indireta distribuem renda? Porque uma coisa é quem pode escolher qualquer escola, qualquer atendimento em saúde, etc. Agora, para a grande maioria que não tem escolha, então nós temos que fortalecer. Bem, temos a consciência que não vamos dar conta de fazer aquilo que é necessário. Porque qual é o desafio do orçamento? É pegar tudo que é justo e fazer caber dentro do orçamento. Bem, aquilo que a gente não conseguir resolver para 2012, vamos tentar trabalhar para um determinado período. Finalizo com a questão da saúde. Aqui falou o Cid Carvalhais, que é presidente do Sindicato de Médicos do Estado de São Paulo e presidente da Federação Nacional de Médicos. Não foi só ele que falou da saúde, né? O deputado Marcos Martins e outros falaram. A saúde é um drama no Brasil. Não é, eu diria, aquilo que a gente observa na Santa Casa ou no pronto-socorro, que já é dolorido a começar dos profissionais. Eu até, respeitando, o Cid fez esse registro, a começar do salário, da jornada de trabalho dos profissionais de saúde, é algo que me deixa indignado. Pois bem, agora, mais indignado é saber que o Brasil tem o maior número de casos de hanseníase do planeta. Não é em termos proporcionais, é em termos absolutos. Aqui, presidente Barros Munhoz, nós temos quase 200 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 400 milhões. A Índia tem mais de 1 bilhão. E aqui tem mais casos de hanseníase. É inadmissível. Aqui no Brasil, 90% das cirurgias cardíacas em criança são decorrentes de febre reumática. Aqui o senador Vital do Rego, que é médico, ele aqui falou, é resultado da amigdalite. Maltratada, e tem a ver, inclusive, com a automedicação. A metade dos cegos existentes no Brasil ou poderia ter sido evitado, ou uma parte pode ser recuperada. Só para dar alguns números aqui, para finalizar, nós estamos falando para repartir com todos, né, aquilo que é trabalhar com o orçamento, que foi muito bem observado aqui pelo líder do PT, o Enio Tato, e outros, dentre várias leis, né, uma das leis mais importantes que o parlamento discute, vota e, ao final, aprova. Portanto, muito obrigado pela presença. Estaremos à disposição de todos os interessados lá
para o diálogo que vai ser permanente até o último segundo da votação desse orçamento. Um abraço a todos.